A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 3, parte 05, dia 25 de julho de 2025. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que pregou por todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem é entre vós de todo o seu povo, seja com ele o seu Deus, e suba a Jerusalém, que está em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém, em qualquer lugar onde peregrinar os homens do seu lugar. O ajudem com prata e com ouro, e com bens e com animais, além da oferta voluntária para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Esdras 1:4. Esse é o famoso Ciro, cujo nome ocupa um lugar de destaque no rolo da história secular. Ele foi o conquistador ordenado da Babilônia, e quando o império de Nabucodonosor e Dário caiu diante de sua espada, em vez de manter os judeus em cativeiro, ele decretou sua libertação. Mas por que ele deveria fazer isso? Ele era um adorador de Jeová e um amante de seu povo? Longe disso. Ele era um idólatra pagão. A profecia de Jeremias, evidentemente, havia sido lida por ele, embora não tenha afetado sua conversão, pois ele continuava devoto de seus próprios deuses. Mas Deus impressionou tanto sua mente por essa profecia e secretamente operou nele o desejo e a determinação de libertar os judeus, que ele fez uma proclamação autorizada para esse efeito. Deus deu ao seu povo favor aos olhos do rei persa, e operou nele tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. No entanto, na formação e execução de sua decisão, Ciro agiu com bastante liberdade. Assim, com a maior facilidade, Deus pôde efetuar seu próprio propósito e, sem o uso da força, remover qualquer obstáculo que esteja no caminho. Se, como muitos estudiosos da profecia acreditam, Deus predestinou que os judeus, após séculos de cansativa peregrinação entre os gentios, mais uma vez ocupem a terra da Palestina. E se seu tempo está agora maduro para o cumprimento desse decreto, então nem os árabes, nem ninguém pode impedi-los de fazê-lo. Qualquer que seja o método ou meio que Deus use, de modo algum alterará o fato de que será espalhada diante dos olhos do mundo uma demonstração de que um incomensuravelmente superior ao homem está ordenando seus negócios. O tempo mostrará, mas até agora parece que Deus está repetindo o que ele fez em e através de Ciro. Primeiro, ele moveu o governo britânico para assumir o controle obrigatório da Palestina, que vem sendo administrado há um quarto de século com grande inconveniência e alto custo de vida e dinheiro, sem um obrigado de ninguém. Agora ele despertou o espírito do governo dos Estados Unidos da América para insistir na entrada de mais e mais judeus naquela terra. Deus tem o seu caminho no redemoinho. Naum 1:3. Vamos agora considerar cuidadosamente a objeção do cético. Se um ser infinitamente sábio e benevolente está no controle total de todos os assuntos da terra, então por que há tanto mal, tanto sofrimento e tristeza? A justiça é uma mercadoria rara entre indivíduos ou nações.
Os implacáveis e poderosos apoderam-se da presa, enquanto os conscienciosos e honestos são espoliados. A misericórdia parece ser principalmente uma consideração de prudência, pois quem age com generosidade ou clemência, quando o outro está frustrando seus próprios interesses? Veja, por exemplo, o pedágio da estrada. Se um Deus de amor preside a cena, então por que ele permitiu o horrível holocausto dos últimos anos, com tanta devastação e miséria? A primeira resposta é: porque a terra é habitada por uma raça rebelde que se revoltou de seu Criador. E agora está sendo feito sentir que o caminho dos transgressores é árduo. Provérbios 13:15. Como o próprio homem foi quem deliberadamente despedaçou o cálice da felicidade, que foi originalmente colocado em suas mãos, ele não tem motivos legítimos para reclamar. Se agora descobrir que a porção que preparou para si é tão amarga quanto fel e absinto. O infiel pode rejeitar com escárnio o conteúdo dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, mas, ao fazê-lo, ele joga fora a única chave que nos desvenda o significado da história humana. A única explicação que racionalmente explica o curso dos assuntos humanos. Se for verdade que o homem foi criado por um Deus santo e gracioso e tinha a obrigação moral de servi-lo e glorificá-lo, e se em vez de fazê-lo abandonasse a fidelidade a ele e apostatasse, quais seriam as consequências? Ora, que o homem fosse levado a sentir o seu descontentamento e a colher o que plantou. Se este mundo já sob justa maldição do seu Criador, devido ao pecado do homem, e o seu governante está a demonstrar a sua justiça ao punir os ofensores e a vindicar a sua lei violada. Com que outra tinta, senão a de sangue e lágrimas, podemos esperar que a história humana seja escrita? Se um Deus onisciente e beneficente governa este mundo, por que há tanta maldade e miséria nele? Respondemos em segundo lugar para demonstrar a verdade de sua própria palavra. Os relatos que essa palavra dá das corrupções da natureza humana têm sido amplamente recusados, como sendo um diagnóstico muito sombrio da mesma. As descrições fornecidas pelas Escrituras da depravação do homem foram arrogantemente desprezadas pelos sábios deste mundo. No entanto, os anais da história humana fornecem abundante verificação do mesmo. Pode não ser palatável ter: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Que o homem nasce como o filho de um jumento selvagem. Jó 11, 12. Que os ímpios são alienados desde o ventre, eles se extraviam assim que nascem, falando mentiras. Salmo 58, 3. Amém. Tem continuação. Muito obrigado, Deus, pela Bíblia Sagrada, nosso manual de vida aqui na Terra. No nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém e amém.